Da mesma forma que no meu vídeo devocional anterior, em que falei a respeito da importância de colocarmos novamente Jesus Cristo no centro do Natal, porque o mundo acabou tirando o foco em Jesus, e aí a palavra de Deus nos incentiva a focarmos em Jesus, porque o Natal existe por causa de Jesus. Mas nessa virada de ano, de 2019 para 2020, eu também quero deixar aqui uma mensagem bem curta, bem objetiva, a respeito da importância de nós, em todos os projetos que nós fizemos, nossos sonhos, nossos desejos, aquilo que nós pretendemos fazer para o próximo ano, que coloquemos Deus no centro de tudo, que a vontade de Deus esteja no centro de nossas preocupações, porque somente conseguiremos algo se Deus estiver no centro, se Deus estiver no controle. Se tentarmos fazer qualquer coisa por nossos próprios esforços, infelizmente o resultado será um fracasso. Infelizmente não conseguiremos aquilo que desejamos quando nossa vontade... mesmo que consigamos aquilo que desejamos, se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver no controle, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, esse nosso projeto, essa nossa realização fracassará. Então, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus, precisamos ter a mente de Deus. E somente conseguiremos pensar como Deus se nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e permitirmos que o Espírito Santo passe a morar em nós. É claro que a nossa mente é limitada demais para alcançar a plenitude da mente de Deus, mas o Espírito Santo, ao vir morar em nós, ele adapta a nossa mente para compreendermos aquilo que nossa mente consegue compreender da vontade de Deus. Nós só conseguiremos compreender totalmente a vontade de Deus para nós quando estivermos já na eternidade, com nossos corpos glorificados, transformados. Mas enquanto estivermos neste mundo, nossa mente jamais conseguirá entender, nossa mente jamais conseguirá compreender a plenitude da vontade de Deus. E então, enquanto estivermos nesse mundo, busquemos a Deus incessantemente, constantemente, para que nós possamos, ao menos de acordo com as limitações da nossa mente, compreender o que Deus deseja para cada um de nós. Que o Espírito Santo faça morar em nossas vidas e nos oriente em todos os passos que nós devemos que dar, em todos os momentos de nossas vidas, que nós priorizemos aquilo que Deus deseja para nós, porque somente conseguiremos êxito quando Deus estiver no controle de nossas vidas. É difícil de compreender isso para quem não tem familiaridade com o Evangelho, para quem não tem familiaridade com o Reino de Deus. É difícil compreender isso, mas a Bíblia nos dá algumas pistas de como alcançarmos isso. Primeiramente, vejamos lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, que é um texto muito conhecido, mas que nós temos muita dificuldade em colocar isso em prática. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso culto racional é quando nós prestamos reverência a Deus, não somente com nossas emoções, mas também com nossa mente. Porque abrimos nossa mente para Deus nos ensinar tudo que tiver que ser ensinado, a respeito de como deve ser nosso proceder, como deve ser nosso falar, nosso agir, nosso pensamento, enfim, que tudo seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus somente deseja o melhor para nós. Somente Ele, por ser eterno e conhecendo desde o nascermos, sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente tudo que nós podemos suportar, Ele sabe exatamente tudo que aquilo que nós temos assim de habilidade, vocação, experiência, personalidade, os dons que o Espírito Santo nos dá, tudo isso é direcionado para um fim específico, para um objetivo específico, ou para objetivos específicos, de acordo com a vontade de Deus. E somente Deus sabe o que nós temos condições de fazer, o que nós temos capacidade para fazer. E por isso que nós devemos sempre, constantemente, colocar-nos diante de Deus. E o que nós não pudermos fazer, devemos deixar na mão de Deus, obviamente. E o que nós pudermos fazer, nós tivermos condições de fazer, devemos buscar a orientação de Deus, para que Deus nos oriente, nos guie em tudo que tivermos que fazer, para que não venhamos a fazer nada de errado, nada do qual não venhamos a arrepender, nada que venha nos prejudicar ou prejudicar outras pessoas. E porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, boa porque deseja somente o nosso bem e o bem do nosso próximo, agradável porque
não nos traz nada de ruim, nada assim que possa nos causar uma sensação ruim, uma sensação de agonia, de aflição, ou mesmo de prisão. E é perfeita porque nós somos imperfeitos, mas Deus é perfeito. Então Deus, por ser perfeito, Ele compreende as nossas limitações e sabe exatamente tudo que nós podemos suportar. E eu sei que isso que estou falando pode ser difícil para você entender, mas eu acredito que o próximo texto que eu lerei, da primeira carta dos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 16, será mais fácil para você entender aonde eu quero chegar. Se você não entender essa tradução, que é a tradução dos Gideões, basta você ler essa mesma tradução de 1 Coríntios 2, de 4 a 16, numa versão mais moderna, numa versão mais atualizada, que aí você conseguirá entender aonde eu quero chegar. Diz assim o texto: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória, no caso de Jesus. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, ser humano, no caso, homem ou mulher, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo penetra até mesmo o nosso íntimo, até mesmo coisas que nem imaginávamos que tínhamos dentro de nós, que nós sentíamos, Deus conhece. Deus, pelo Espírito Santo, pode conhecer, pode esquadrinhar, como se diz no Evangeliquez. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E como o Espírito do ser humano foi criado por Deus, foi soprado em nós por Deus desde lá no Jardim do Éden, Deus, o Espírito Santo pode penetrar nas profundezas do nosso espírito para tirar de nós tudo aquilo que for útil, boa, perfeito e agradável para nós mesmos, para outras pessoas. E continuando aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura, assim como muitos que estão assistindo esse vídeo, eu acho que estou falando loucura, mas continue prestando atenção que você entenderá tudo. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, e somente com a mente de Cristo conseguiremos compreender qual é a vontade de Deus para nossas vidas, não somente para esse ano que se inicia de 2020, mas para todos os demais anos que ainda vivemos nossas vidas. Então, coloque Deus como prioridade em tudo que você fizer, todos os seus projetos, pensamentos, desejos, anseios, sonhos, enfim, coloque Deus como centro de tudo, como prioridade absoluta. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Deus abençoe, feliz ano novo e até depois se quiser.